se abriu o contato dele com essas informações da Polícia Federal. Então é um povo que está aí sempre também um povo. O que esse povo estava fazendo? Eles tentaram investigar a Dilma. Não acharam nada contra a Dilma. Isso tem a ver com a ficha suja da Dilma, aquela ficha da... Não, esse povo não marca. Esse povo não é amador, não. Esse povo é povo profissional. Não tem nada a ver com isso. Eles investigaram a Dilma, só atestado de idoneidade da dona Dilma. E não acharam nada dela, nada. Aí o que eles começaram a fazer? Começaram a investigar o pessoal da base aliada do PMDB e começaram a fazer chantagem com os caras do PMDB. Eu entrevistei, eu conversei, o cara falou assim, você falar do desvio. Um cara que foi chantageado do Rio de Janeiro, um deputado, que é um cara nome, que foi chantageado pelo Itagiba. Então a chantagem era muito simples, muito amadora até. Ou vocês tiram a base de apoio à Dilma, ou a gente vai começar a mostrar a dele. Mostrar o quê? Vamos começar a mostrar a ficha. Eles fizeram o dossiê da base aliada do governo. Quando vocês não sei se vocês se esquecem, que o Itagiba foi aquele grande lá que teve lá para apurar o grande do Dantas. Ele aqui que era o presidente da CPI, o Dantas. Todo mundo que ia lá depor, o senhor Agenda Dá e outros caras, falou assim, ou você me dá coisas contra o Sérgio Cabral, o PMDB, ou tudo a gente vai pegar, vocês não precisam mais vir depor. Então isso aí era um esquema, era justamente isso. Um esquema que eles começaram antes e chantagearam para ter um controle. Agora, Maurício, você foi acusado na época da campanha eleitoral do ano passado de ter levado um dossiê, essa investigação aqui que virou livro, para dentro da campanha do PT. No livro você dá a sua versão e diz que não foi isso. O que aconteceu exatamente? Não, eu tive duas. Eu sou amigo do Lanzetta, né? Que é um amigo de muitos anos, meu amigo. Eu fui chamado, a minha participação na campanha era para apurar justamente os vazamentos que estavam ocorrendo dentro do comitê de campanha do PT lá, que não era nem um comitê, era uma empresa privada, e que vazava na empresa do dia. Então, ele me ligou, a minha participação, que não chegou a se firmar um contrato, se eu entrasse nesse negócio, era para tentar monitorar esses vazamentos esses vazamentos todos. Ô Mauri, você foi indiciado por violação de sigilo, corrupção ativa, uso de documentos falsos, oferecimento de vantagem para testemunha. O Dirceu, despachante Rodrigues Garcia, disse que você pagou 5 mil reais a título de auxílio a ele. E isso com certeza vai ser usado agora para tentar desqualificar o conteúdo e a documentação do seu livro. Como você responde a essa? Você vai responder a essas acusações? Cada um desses índices que você está falando, primeiro, ele está me acusando O Dirceu, quem é essa pessoa? Você conhece? Eu conheci o Dirceu é o cara que levantava os documentos na junta comercial. Como eu estava tendo dificuldade de levantar justamente esse negócio da decidir, que é o documento que mostrava que o dinheiro veio para o Brasil, eu chamei ele e tal, é isso que ele fazia. Aí vamos ver pelos termos que você está me falando. Você pagou 5 mil para ele? Não paguei nada, quem pagou foi uma emissora de TV aí, que um dia vai provar. Você suspeita que ele recebeu dinheiro para te acusar? É isso? Justamente. De quem? Eu acho que foi computado com certeza, contra a inteligência do PSDB, e com certeza também aquela entrevista da Globo é uma coisa que eu estou investigando e vou provar que foi uma coisa comprada. Ou seja, a Globo estaria envolvida na compra desse Justamente. Do Dirceu. Ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional, por isso? Você vê a entrevista dele, um cara assustado, né? Assustado. Agora vê o repórter que deu essa notícia. Quem que é o pai do cara aqui na notícia? Quem que é o tio? O tio é ligado ao Fleury, o cara que matou gente na ditadura. O pai é funcionário fantasma. Esse cara vai ter a resposta. Você está falando de quem? Sérgio Praga, vai ter a resposta. Sérgio Praga. Ele vai, tudo que ele me fez, ele vai receber um troco de voz. Ele vai receber de voz. Eu tenho toda a vida dele. E vou dizer mais, não só da vida dele. Esse cara é um mercenário, comerciante que faz tudo para crescer na vida. E eu vou dizer assim, vou provar essas conexões, a minha parte, uma fase, é de colunistas e de próprios jornais com as privatizações. Esse traje não aguenta uma investigação. Não aguenta uma investigação. Agora, e responda a palavra. Mas de qualquer maneira é o seguinte, Maurício, voltando ao Dirceu. O Dirceu te fez uma acusação em rede nacional de televisão.
E ele é a principal testemunha contra você. É a única. Não, é a única. A única, nos processos. Como você vai responder a isso? Porque provavelmente as críticas ao seu livro vão trazer isso, vão estar embutidas com isso aqui. Ele mesmo se contradiz. Ele fala um depoimento que ficou sendo um ano, depois no outro. Se você pegar todos os depoimentos que o Disseu deu na Polícia Federal e que deu na Rede Globo, um desmente o outro, ele não se desmente, nada bate com nada. Eu não preciso de Disseu, porque ele próprio se desmente. Então, e você acha então que ele foi pago para falar o que ele falou? Eu não sei, eu acho que sim, e eu acho também que ele, a cara que eu sinto dele assim, quando eu vejo ele naquela matéria do Jornal Nacional que me mostra, não tem raiva dele, é uma cara de medo. Não sei, o jeito que os caras da Polícia Federal me trataram também, ou você entrega tudo, a coisa está pesada. É um cara que não tem infraestrutura, mas sabe o que fala para ele também? O cara é simples, que não tem advogado, tudo. O jeito que me trataram, o cara que tem instrução, que tem direito, vai saber o que fizeram com ele. Mas ele deu 2 Eu não falo mais com ele porque, então, vamos falar dos crimes então, que eu fui acusado. São um absurdo todos eles, né? Primeiro, quebra de sigilo é um crime funcional, eu não sou funcionário público, não pode me acusar disso aí, que eu não sou funcionário público. Segundo, de comprar, diz que eu comprei testemunha. Comprei testemunha. O Disseu, na época que ele disse que ele recebeu dinheiro, lá ele não era testemunha, não é conhecido, ele não era réu do processo. Então, coisa. Diz que a outra coisa que diz, que eu falsifiquei documento. O próprio Disseu disse que não conhecia ninguém daquelas pessoas lá da agência Mauá. O próprio Disseu disse, a única pessoa que tem contra mim, diz que eu não conhecia ninguém daquelas pessoas. Como que eu vou falsificar uma coisa se eu não conhecia ninguém? Eu não conhecia ninguém. A única pessoa que eu conhecia naquele episódio, o único elo que eu conhecia naquela ligação era o Disseu. De todos. De oferecer vantagem contra funcionários públicos. Eu não conhecia aquelas pessoas, como que eu vou oferecer vantagem? E eu vou dizer, você vê o processo judiciário, você vê que não tinha nem nada disso. Diz que a mulher, coitada lá da tal Aldeída, que eu vivi nos bairros, dava aquele de chocolate. Aldeída é uma pessoa de mal, é a mulher. Depois não conheço essa mulher, nunca vi ela, nunca falei com ela, e só fiquei falando que eu falei com essa mulher. Mas você vê no auto do processo judiciário, que ela pegava daquilo lá, coitada, uma mulher pobre, que dava aquilo lá. Agora, houve naquela venda, quebra de contas, 600 sigilos bancários. Só eu aqui sou o comendador, cadê os outros 499 lá? Não aparece, é uma coisa política, uma coisa que para dar satisfação para a imprensa, tudo. Agora é o seguinte, é uma discussão totalmente vazia, porque no mundo que se discute não é isso. No Senado americano se discute isso. Os juristas de todo mundo dizem o seguinte, ou o mundo abre mão da quebra do sigilo, ou o crime organizado ganha. E o Brasil, o funcionário com a fixação de detonar uma candidatura, entrou com uma discussão baixa, de baixo nível, que é uma discussão sobre o assunto que está tendo em todo mundo. Uma discussão muito baixa que não está tendo em todo mundo. O seguinte, só um minuto. Está aberto, já está com 1h20, vamos cada um fazer a última pergunta. Eu queria fazer uma pergunta sobre um dos últimos capítulos aqui, a história do... Só dizer que o Nassif tinha um compromisso antes, por isso que ele teve que sair. organiza, Só anunciar que às vezes o internauta fica... né, ele já veio aqui, chegou, não queria nem participar, a gente botou ele para dentro, ele tinha um compromisso. Então, Maurício, eu vou fazer a minha última então. Tem um capítulo aqui que chama Como o PT sabotou o PT. Quer dizer, a sua história, de alguma maneira, foi parar na Veja, durante a campanha eleitoral. Claro. Você acha que foi gente do PT que passou Eu isso acho na que Veja? está documentado, está provado, tem documento que prova isso. Que documentos? Numa interpelação judicial que o Lanzetta fez contra o delegado Honesto, que é a principal fonte da Veja, ele diz o seguinte, que o diretor da Veja, ao entrevistar ele, diz, o Rui Falcão pegou e me entregou isso. Quem? O Rui Falcão? O Rui Falcão. Presidente do PT. Que coisa do mundo, né? Que vida é essa, né? É isso. Infelizmente é isso. Mas por quê? Havia uma disputa interna, era bom contar isso pro... Não, pelo que eu entendi, porque eu fui lá só para fazer um trabalho, mas o meu relato sobre isso é com base no depoimento do Lanzetta, né? Mas muito do que eu ouvi nos momentos que eu estive lá.
departamento de imprensa está tudo montado pelo Pimentel, tinha chamado a Helena Chagas, tinha chamado esse povo todo. E o pessoal de São Paulo queria uma parte desse bolo, queria colocar o pessoal dele, que era o Barreta, o Parada, tudo. Era uma briga do PT de São Paulo com o PT de Minas? Justamente, era briga por dinheiro, não era briga nem por antes. Eles queriam ter um comando da campanha que já não era. Se você vê isso aí, isso é muito triste, né? Você vê. Isso que eu queria aprofundar mais e não tive tempo. Conta agora. Aquela história, por exemplo, dos que foi chamado, que o Lula chamou de Alopados 1. Olha que vem se saber depois que o próprio dirigente um dos dirigentes envolvidos naquela coisa do PT disse que quem comprou, quem armou isso, foi o próprio quem? O próprio PT, com dinheiro do Branco Macho, para detonar o PSDB e detonar uma amiga dele, uma adversária política de um cara do PT. A gente está falando de 2006, mas em 2010, o que aconteceu? Eu acho o seguinte, será que está numa formação conjunta? Eu não sei. Isso eu não cheguei. Para mim, depois disso, eu acho que é uma ação conjunta que o cara recebeu dinheiro, não sei. O que eu sei é o seguinte, que ele recebeu, ele levou para a imprensa, eu trabalhei muitos anos na Isto É, e o povo da Isto É já me disse, o repórter que ele procurou me disse, ele tentou plantar essa matéria que também não tem. Rui Falcão. Você, além do Rui, sugere também que o ex-ministro Antônio Palocci... Justamente. Mencionou um trechinho que era a minha pergunta aqui, a 322, você diz assim: Fernando Pimentel é o inimigo a ser destruído, agora ministro. Antônio Palocci é o sustentador do grupo. O Falcão, ex-todo-poderoso da gestão Matos Cristina Prefeitura Paulistana, fazia parte do esquema. Justamente, foi isso que Então aconteceu. é briga de gente importante dentro do PT. Claro, sem dúvida. A turma do Palocci falou para um amigo meu, que está dentro do governo hoje da Dilma, confessou que eles, na avaliação deles, erraram a mão. Eles queriam só afastar, não sabiam que ia dar uma dimensão tão grande. Eles queriam afastar. O que era a ideia deles? O que era o plano deles? Fica muito bem claro quando o cara foi me entrevistar, e muito claro para essas coisas tudo. Eles queriam mostrar o seguinte, mostrar que havia um novo grupo de aloprados dentro da campanha do PT. Tanto é que eles chegaram lá e falaram o seguinte, eles gravaram a entrevista, quem me falou foi o Pagadelli. O Palocci, o Falcão, ele falou qual deles. Gravou uma entrevista para sair. O que era o negócio desse? Qualquer entrevista que eles gravaram oficialmente para a Veja, para a matéria que nunca saiu. Que havia um grupo um jornalista maluco, que era eu, de Minas. Maluco era você. Maluco era eu. Mentira, sou maluco, eu não sou nem um pouquinho. Só parece. Você morou em Barbacena um tempinho. Vamos lá, certo. E que estava com matéria requentada da internet. Por que era isso de matéria requentada da internet? Porque, na verdade, se você vai analisar, aquele grupo lá do Gol pagou por umas coisas tudo antigo que já tinha saído no jornal. Então, com esse negócio de matéria requentada, eles queriam colocar que era um alopado 2. Contrataram para contratar um monte de coisa velha. Então, eles queriam queimar você? Não, coitadinho lá, que eles acharam que eles queriam falar o seguinte. O que eles queriam falar? Queriam falar que tinha rapocagem lá dentro. O Álvaro Pimentel, como você escreve. Sem dúvida. E aí te arrastaram para o meio desse turbilhão da campanha por conta dessa briga interna do PT. Justamente. Você acha que foi isso? Você foi para o meio do turbilhão justamente por conta de uma Você vê aquela história que eu conto no livro, que o próprio Falcão e o cara ligaram para o Lanzetta quando vazaram aquele negócio, que eu não conto direito, que é muita coisa, se fosse entrar em detalhe. E quando saiu essa nota, eu cheguei lá no comitê de campanha, o povo me implorava assim, chorava. Foi daí que eu peguei meu telefone, joguei no mato e falei, isso aqui tá mal, eu chamei, essa aqui é uma QI Bagdá, né? Que era QI de 5. Isso aqui leva a bombardeio todo mundo. Porque todo mundo desconfiava de todo mundo. A campanha do PT era um clima de desconfiança interna. briga interna. Briga interna, violência. Vazavam tudo. Teve um negócio que vazou, por exemplo, só tinha inclusive, o Falcão, 5 pessoas na reunião, no outro dia estava na página do Globo, que fez a matéria do Queivan, vazava, eles colocaram 2 caras lá, fiquei sabendo, que eram para trabalhar de graça. Quem trabalha de graça? Militante, da campanha. Eu vou trabalhar de graça, nós somos colaboradores, tudo, e somos isso. E aí vou contar esse negócio o povoaço que saiu, não deu para contar detalhadamente no livro, vou contar para vocês como é que é essa história do apartamento, por exemplo. Quando eu cheguei lá, quando eu fui para Brasília, eu ficava sempre na casa de uma tia.
dia minha tia estava viajando para os Estados Unidos, aí o povo lá dizendo, tem um apartamento nosso lá que é seguro. O apartamento é parte do hotel, é seguro, eu falei para os caras. Muito seguro que a mulher que cuida lá é só da gente, tal, a faxineira é só da gente. Aí cheguei lá, eu não tinha nem, eu não estava nem registrado nesse apartamento. Eu usava o apartamento, estava registrado no nome de uns caras que estavam na administração da casa, que se chama Jorge Siqueira. E eu não tinha, então ficava lá, eu entrava, ele me levou lá, me deu o cartão dele, eu entrava. Um dia eu tomei umas cachaças a mais e peguei a porra desse cartão. Eu vou chegar lá, Vai ser trancado para fora. trancado pra fora que eu entrava nesse cartão. Aí cheguei na portaria e falei o seguinte, eu dei o nome do dono do apartamento. Na única que está registrado aqui é só o Rui Falcão que está registrado, que pode pegar a chave aqui, era o Rui Falcão. Cara, o Rui Falcão estava registrado no mesmo patente que você. Ele ficou 2 meses no mesmo apartamento. Ele tinha o código, ele tinha acesso. Mas por que você está contando isso? Porque assim, Você disse que aí que as informações que estavam no seu computador saíram assim. Foram através. Ou foram no comitê um dia que eu fui almoçar lá e deixei o computador, ou pegaram, porque eu não passei isso para ninguém. mas parece história de 007 isso. Mas é coisa de campanha, né? Parece, coisa de campanha. Aí depois eu falei, pô, que o Falcão? Juro por Deus, tem uma ignorância, né, pra você saber. Vai lá, juro por Deus, gente, eu nunca comi político, sempre trabalhei na investigação. Eu não sabia nem quem que era o Falcão. Juro por Deus. É um cara conhecido no mundo. Aí cheguei para os caras, pô, que merda é essa? Tem um tal de Rui Falcão aí. Não, é amigo da Dilma, amigo de todo mundo, companheiro de outras jornadas. Ele é companheiro, tudo. O companheiro um dia ele tinha morado 2 meses no mesmo apartamento e tinha essa água, ou seja, e eu ficava lá, Você não tem como provar que foi o Rui Falcão que pegou os seus documentos. Tem. Você acha que foi ele? Tem, porque que o material que ele pegou. Primeiro que a prova que o povo, na Veja, o povo falou para todo mundo que quem entregou o material era ele. Sim, a Veja. Quem é o povo? Quem recebeu o material? O Policarpo vai estar uma ação judicial. O Policarpo Confirmou isso? Na sucursal do Brasil da Veja. Repórter da Veja. o chefe da sucursal. Disse que o material chegou até a O comando da Isto É disse que ele também tentou emplacar essa matéria e já havia emplacado, segundo a minha fonte, várias matérias contra o Pimentel na própria Isto É Dinheiro. Sim, Andy. E eu nunca passei isso que estava no produto para ninguém. Como eu vou lá ser entrevistado, falar com o diretor da Veja, era igual, porque eu não passei para ninguém. Estava ali, sublite, tudo, nunca passei isso para ninguém. Tem uma observação, só fechando aqui, tem uma observação da matéria da Carta Capital hoje, diz assim: o Amaury ele conseguiu se envolver no fogo amigo interno do PT e do PSDB. Ao mesmo tempo. E a Aécio numa campanha, a Aécio São Paulo ferramenta. A experiência chocante, traumática que eu tenho é disso aí mesmo, né? Que mostra para mim, infelizmente, é isso. E as brigas internas, às vezes, são muito maiores que a própria briga externa dos partidos. Né? Os caras, o que mostra, que choca a gente mesmo, o que me choca mais nesse livro, que choca mais na minha experiência, é isso. Que a briga interna, tanto de ambos os partidos, era muito mais letal que a briga entre partidos e tudo. Os caras fazem tudo. As coisas aparecem quando tem briga interna, né, amor? Então, deixa eu fazer agora, voltando um pouco para a temática, digamos, Eu também queria fazer a depois. substância do livro. Nós temos 26 anos que acabou o regime militar, considerando que a eleição do Tancredo foi o fim. E 26 anos depois nós tivemos agora a Comissão da Verdade. Qual que é a sua avaliação? Pela consistência do livro, seria, digamos, o momento da gente falar de uma Comissão da Verdade, da privatização tucana, para não esperar 20 anos para isso? Justamente. O que acontece é o seguinte, eu espero que você, Paulinho está falando muito disso aí. CPI de privatização. Não, uma Comissão da Verdade, inclusive da sociedade civil, que a gente começasse aqui, independente de ter lei lá que a Dilma colocasse. O Amaury fala no finzinho do livro, ele cita o Menem, cita o Salinas. Salinas, cita o Fujimori. Isso não aconteceu no Brasil, só para complementar a sua pergunta. Exatamente. Justamente. Está na hora de criar uma Comissão da Verdade pela blogosfera, pela... Eu acho que existiram 2 processos do Ministério Público contra esse negócio da privatização, um movido no Rio de Janeiro pelo grande procurador, acho que foi o Arthur Guedes, e um no Brasília pelo Tem um desembargador em Brasília,
pega a questão da isso aí é um motivo, eu acho que eu tenho informações que o Ministério Público vai pedir a reabertura desses casos. Porque aqui você está... Você acha que, assim, pela documentação do seu livro, você acha que já daria para reabrir? Dá para reabrir, já dá para imaginar. No capítulo Ele acha que do prazo. a gente tem que pegar e sair da motivo para unir todas as facções, todas as facções que eu faço de processos de investigação. as pontas de investigações que ocorreram. Por exemplo, tem uma coisa que passou muito despercebida, mas eu não pude falar muito porque foi até um juiz sério, mesmo do coisa, que mandou arquivar. Essas operações, por exemplo, da Conexa Inc., da Verônica e tudo, o COAF pegou e mandou um relatório como uma operação atípica, operação de lavar dinheiro. Aí entrou no embrólio do jurídico, que a empresa não é a pessoa, não é a empresa, não é o Alexandre, não é a Verônica, e a empresa não pode ser indiciada juridicamente. Isso é um problema que nós temos na nossa legislação. Vários problemas que nós temos de falha nessa lei de lavagem de dinheiro, que é uma piada, como diz o próprio livro, e acabou levando. Nós tínhamos pontos que tinham nesse processo, eu acho que tem que abrir vários novos, tem que abrir a investigação No seu livro, você conta que depois de passar da empresa que ele tinha no paraíso fiscal para a empresa que ele tinha dentro do Brasil, o Alexandre Bourgeois, executado por uma dívida fiscal, não tinha sequer um automóvel para ser penhorado. Está dizendo um processo lá, né? Então falando que quebrou o sigilo do cara, né? Mas está no processo. Ele levou para a justiça lá. É verdade, por que faz isso? Porque como eu sou uma empresa de lavagem de dinheiro, o modo operante dessas empresas sempre funciona assim. Mesmo as empresas do Ricardo Sérgio, mesmo as outras empresas, Esse dinheiro não foi investido em nada, tem que dar prejuízo aqui, porque para fechar a operação de câmbio, o dinheiro entrou, mas dá prejuízo para fechar a operação de câmbio, tem que dar dinheiro para justificar e para pagar imposto de renda. Então são. Eu sei, é legal explicar melhor pro internauta, que é uma comparação complexa. Então vamos guardar isso aí. Isso aí também é coisa. Quem inventou essa maquinagem aí, essa mandraquice aí, foi o Ricardo Sérgio também. Tudo ele que inventa. Ele inventa e passa o jornal. Você faz o seguinte, você pega, eu estou dizendo que a simulação de dinheiro se dá por intermédio de uma offshore que investe em empresa brasileira, não é isso? Isso que eu estou dizendo. Aí é o seguinte, aí que o Banco Central acredita, né, porque não faz a amostragem, que vem uma empresa estrangeira que vem investir numa empresa, uma caixa postal, tudo. Então autoriza uma operação de câmbio, certo? Então isso aí está no regulamento. O Banco Central dá uma operação de câmbio e fica registrada a operação de câmbio toda lá, fica Ele traz o dinheiro para o Brasil. Tem que ver lá na se trouxe dinheiro, que você fez com esse dinheiro? Tá aberto para a operação de câmbio. Dá um prejuízo, então. Aqui está prejuízo, trouxe dinheiro, mas deu prejuízo à empresa, aí não paga, justifica, aí trouxe dinheiro, mas a empresa não foi bem, o dinheiro não foi investido. Ele, além de justificar e fechar a operação de câmbio que está aberta aqui no Banco Central, o cara pega e fala o seguinte: não está imposto, eu As empresas que... todas elas, a decidir da prejuízo. Então, a decidir da Verônica Serra deu prejuízo, é isso? Todas eram baratas, todas fazem isso. Todas que fazem isso dá prejuízo. E é engraçado. E dá um prejuízo muito grande, não dá Vamos continuar rindo. dá tanto prejuízo que não paga nem imposto. Foi por isso que a empresa a Conexa foi o Teixeira, naquela investigação da qual eu participei, a RLJ dava prejuízo também. E o Ricardo é tão burro que ele pagou imposto, não tinha nada a ver com a empresa. Só que ele disse que não tinha nada a ver com a empresa, e foi lá e pagou imposto. Falou, você não tem nada a ver com a empresa. Ele diz na justiça. Você diz das empresas, ele pagou imposto. Você não tem nada a ver com a empresa, então por que você pagou imposto atrasado? Um filho que acha que é dele, depois. Justamente isso. Só uma coisa, os internautas estão falando que você está sendo processado pelo Rui Falcão, é verdade? Justamente. Você é processado por ele. Toda vez que ele está numa circunstância, assim, ele mete processo comigo. É o único processo que eu tenho na vida, hein? Internauta, eu fui processado por Estado, 32 processos, fui processado do Carlos Silveirinha. O único processo aberto que eu tenho na minha vida, o único, que eu ganhei todos. Você não perdeu
do que era calúnia era verdade. Justamente. Ricardo Sérgio é um homem sério, disse o Fernando Henrique hoje. Né? Um homem sério. Não, o Fernando Henrique tá cagado. Eu queria te fazer a seguinte pergunta, Mauri. O Ricardo Sérgio, até onde consta, é condenado pela justiça. Ele foi condenado? Tem um processo sim, mas na maior parte das coisas Foi condenado no caso Petros. Foi condenado no caso Petros, a condenação dele saiu inclusive na Folha de São Paulo, sob o título Imóveis. Era a classificado. Isso não foi para o classificados, mas foi registrado ali no o chapeuzinho, era imóveis, a operação e tal, que ele teria sido condenado. Inclusive a condenação dele, parece que a juíza muda, ela não é uma condena. Tem dois tipos de crime culposo, ou crime. Ele é um crime que não. Culposo é quando não tem intenção de fazer o crime. Ele teve negligência. Inteligência e imprudência. Por quê? Ele foi negligente só. Ele foi negligente, mas ele é condenado, né? Ele foi condenado por essa coisa do caso Petros ou não. Só não sei se ele recorreu em segundo instância, mas ele tinha sido condenado. Pelo que eu sei, essas condenações dele, tudo aí, eu acho que ele ele vive sendo assim, sendo questionado. Você chegou a ser procurado por alguém ligado ao Serra durante a campanha pedindo para você baixar a bola? Oficialmente. Como oficialmente? Como? Ligaram para a assessoria oficial da Record que eu trabalho, Márcio Arte, dizendo que ele marcou um encontro comigo. Quem que ligou lá? Márcio Arte? Márcio Arte, que hoje é o assessor do Palácio. É isso. A gente testemunha, meus chefes foram todos testemunhados aí. Se o cara de mentir, eu tenho meus chefes que presenciaram isso aí. Tentou uma bola, depois eu falei, mas o que ele queria com você? Ele propôs o quê? Propôs não, porque eu não fui no encontro, né? Outra coisa, Você falou de patrimônio de Fernando Henrique Cardoso. Você vai investigar isso? Ele tem... Não, tem uma investigação que está pronta disso aí, não sei porque nunca saiu. Mas é o que isso? Um colega meu, eu já até vi, ele me mostrou, um colega meu da imprensa, falou que escreveu um livro, esse livro nunca saiu, e tudo, é um negócio meio... Mas o patrimônio é elevado? Muito grande, né? Muito grande, né? Mas em função... O príncipe gosta de dar umas principadas aí. Mas isso tem conexão com o quê? Também com o processo de privatização? Eu acho que sim. Mas eu não tenho os documentos, não tenho a prova. Agora eu sei um cara que falou que escreveu um livro, me mostrou os documentos, pediu para fazer uma análise desses documentos, que é minha área, né? Aí é parte do núcleo duro do PSDB, né? Aí pediu para fazer uma análise, eu fiz uma análise, porque hoje as pessoas me procuram, eu sou chamado, você é jornalista ou você é consultor. Mas todo o congresso de lavadinha É consultor, Então, José, vai vir para você tomar cuidado, se você não tem medo de falar tudo isso e escrever. Eu já levei tiro na vida, já fui ridicularizado pela grande mídia publicamente. Então, para mim, sou um cara sobrevivente. Para mim, o que vier, eu vou pro pau agora. E estou disposto a tudo. No começo a gente viu você bem, vamos dizer, estava agitado aqui. Você, pelo jeito, você é uma pessoa muito passional. A gente conhece convivência de trabalho. Você é uma pessoa muito passional. Isso te mexeu contigo, isso que aconteceu contigo? Você eu virei um budista nesse processo. Eu até me surpreendi com a minha calma que eu tinha. Era tão ridículo o papel do outro lado da imprensa. Era tão ridículo, que eu falava, pelo menos não tem esse lado, né? E você vê hoje, né? Que esses caras ficam aí tudo. O que eu vejo aí, todo mundo me ligando, fui envolvido, não era eu. Esses caras têm vergonha do que eles fizeram. Eu não tenho vergonha de nada. Fizeram contigo. Não, que fizeram com tudo. Nessa campanha, eles têm vergonha. Esse iniciamento eu quero guardar como um troféu. Eu sei que eu vou ser absolvido, mas vou guardar como um troféu, vou pôr no quadro e para dizer o seguinte: eu não participei disso. Eu estava em todas as eleições diretas, eu estava do lado desses picaretes que fizeram a campanha contra a candidata pela primeira vez na eleição. A imprensa. Rui Falcão. Não, foi a imprensa em geral. A imprensa em geral fez um papel canalha, baixo contra a candidata Dilma. Foi um trabalho ridículo, inventaram sólido, calúnia, tudo. Eles assinaram. E os caras, os jornalistas, alguns não, muitos não, tem gente séria. Mas a maior parte dos cairistas queriam se promover para dar o chefinho. Você falou que onde todos esses caras hoje?
esse indiciamento serve, pelo menos, para dizer o seguinte: eu não estava do lado, eu estava do outro lado e fui indiciado por causa disso. Isso eu quero mostrar, isso é o maior orgulho que eu tenho na minha vida. Eu não participei dessa canalice, dessa eleição, que foi essa grande imprensa que fez. Um dia isso vai ser contado pelos nossos historiadores, e estão vindo vários livros. Isso cita, já teve outro livro. Eu sei que vão vir mais 6, 7 livros. É livro que não acaba mais. É livro que não acaba mais. A página desses caras está manchada. Agora tudo bem. Você fala de uma maneira muito eloquente, mas uma coisa que me chamou muita atenção, quase metade do seu livro é documento. Esse aqui. Quer dizer, você escreveu tudo baseado. Meu documento tem sigilo aí, gente. No meu documento tem sigilo. A única coisa que cita de sigilo foi a justiça que quebrou. Agora é o seguinte: minhas operações, 30 operações de. Vamos. Isso aí com o cara da Folha falando. Tantas operações de 1998 a 2002. A quebra de sigilo, o que foi a quebra que aconteceu lá na agência de Mauá? São quebra de sigilo de 2000 e. São quebra de sigilo de 2009. Quebra de sigilo de 2009. A própria justiça quebrou o sigilo do Bourgeois e de outras pessoas, 2002, que é o ano que me interessaria. Por que eu vou encomendar um sigilo de 2009 se não trata da minha investigação? Para que investigação em cima de empresas? Deixa eu fazer sobre a Verônica Serra, você conseguiu colocar o número de um processo que corre contra a Verônica Serra por quebra de sigilo bancário de 60 milhões de pessoas. Né? Que as pessoas falavam isso, mas você colocou um número aqui. Como é que você chegou nesse processo e corria em sigilo de justiça? Eu não peguei e não tive acesso ao laudo. Eu tenho acesso à suma. A suma que diz que é beneficiária. A suma diz que é beneficiária. Quando a Folha de São Paulo colocou em 2010 aquele negócio de que vamos quebrar o sigilo disso, quebrar o sigilo daquilo, etc., você acha que foi uma vacina em relação à denúncia? Tudo foi uma vacina nessa eleição. Tudo foi uma vacina. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você vai observar esse negócio da quebra de sigilo, por exemplo. Todas as pessoas que me acusam de ter quebrado o sigilo já estavam com quebra de sigilo já quebrado. O Ricardo Sérgio fez uma matéria, o Eduardo Jorge fez uma matéria divulgado que ele tinha sido investigado por 3 milhões na conta dele, que ele disse que não inventaram, que nunca aconteceu. 50 anos, o tio dele que morreu há 50 anos, terreno em Maricá, nem sei, não entrei nesse método, porque eu já disse no livro, tem medo do Eduardo Jorge. Eduardo Jorge se persegue, que lá fica assim. Então eu nunca mexi com o Eduardo Jorge, nunca mexi com o Eduardo Jorge, eu tenho medo do Eduardo Jorge. Eu vou investigar o Eduardo Jorge que não estava no contexto daquela operação. Você fala que tem medo do Eduardo Jorge, e uma coisa que me chamou a atenção no teu livro, ele manipula. Você começa contando a história do tiro. Ele começa com a história do tiro. Depois ele voltou lá, ele voltou lá. Mas num dado momento do livro você fala assim: nunca foi dito, por exemplo, lá logo no começo, que o suposto autor do disparo, um adolescente conhecido como Pitel, é sobrinho em primeiro grau da então prefeita da cidade Sônia Mello, PSDB, e primo do traficante Amadeu Soares do Sérgio. Tem alguma ilação aí nisso daí? Ou... Não, é o seguinte, a imprensa falou que eu estava lá, eu virei nesse episódio. Você acha que pode ter um milhão com PSDB? Não tem nada a ver. A imprensa não investiga, eu queria dizer que a imprensa não investiga nada. Eu virei o culpado. Então eu estava lá, eu era culpado, eu estava lá, eu estava no bar, porque eu não estava fazendo nada, e foi um assalto. Então eu virei o culpado dessa empresa. Houve uma discussão há muito tempo. Aí que não mostra o livro, que depois, que não quis entrar muito no assunto, que eu voltei depois, tem uma entrevista de um cara desse grupo do Pitel, né, que me disse como que foi planejada essa ação. Que tinha um primeiro grupo dos meninos, que se não der certo, o Negão, com o cara que eu tinha acusado de tráfico, via segundo grupo, eles achavam que o primeiro grupo tinha me eliminado. Mas a imprensa me apresentou como se fosse aí um assalto, a mão armada. Um assalto que o cara não anuncia assalto. Isso é só para dizer como você vê que a imprensa investiga a coisa. Isso é um assalto. Eu já gravei depoimento dizendo que conta toda a história e que conta tudo. Isso aí foi um negócio assim, muito assim, que a Rede Globo, por exemplo, do DF, investiu nessa linha que era um assalto, né? Porque como mostraram para a televisão, que mostraram para ter um extermínio de crianças lá, e eles noticiaram. Mas nesse caso a Globo Nacional, né, interveio e falou, não, quem
é a notícia do Amaury e um dos diretores da Globo me ligaram, foi na hora que eu tive você, então eu fui inclusive na rede local. Local é um personagem. Olha, você tem uma história de repórter longa, né? Você mencionou até no início da conversa o Pascano CLM, que ganhou junto com você o prêmio. Você é chibotado. O Merval, mas o chibotado. O Merval citou isso aí quando ele assumiu a Academia de Letras. Eu quero agradecer o Merval. Ele pode discordar dele, mas ele nunca falou mal de mim. O Merval, nessa postura, tudo tentou para discordar das opiniões dele. Ele nunca citou meu nome nesse episódio que o jornal dele atacou tudo. E eu quero agradecer que ele pegou e citou isso quando ele foi nomeado na Academia Brasileira, ele citou meu nome de forma, lembrando desse episódio. Deixa eu te perguntar. Você alguma vez entendeu, né, que deveria romper, né, o impasse que se criou quando nós tivemos em rede nacional a discussão sobre quebras e quebras e quebras de sigilo bancário de pessoas ligadas ao José Serra? E em nenhum momento sequer se mencionou, mesmo até como insinuação, o que continha de tão perigoso esse sigilo bancário. Nós discutimos forma da obtenção das informações, mas não as informações em si. A discussão é muito vazia, né? A discussão é muito vazia. Se você for analisar o jeito que foi tratado esse drama, os caras tinham que pedir desculpas, eles vão pedir desculpa nunca. A imprensa nunca vai descobrir. Primeira coisa que eles tentaram bancar, e até o último momento, é aquela uma coisa institucional. Eles queriam bancar e mantiveram, que era uma coisa do PT, que era uma coisa organizada, que o PT encomendou os sigilos, tudo. Não era coisa minha. Foi uma ordem da direção do partido. Quando eles viram que não tinha mais nada, tudo lá, o que restava ficou eu paralisado. Eu era a última esperança que eles tinham para me jogar os leões e tentar. Já só que eu ia chegar lá na Polícia Federal, ia contar coisas que eles acreditavam que nunca existiu, que taparam a campanha e que eles iam virar o jogo. A imprensa estava enlouquecida para tentar virar o jogo e pôr o céu. Você acha que aí era uma tentativa então de. Eu era a última tentativa. Eu era a última de prata. A gente falou muito mal de prata, não foi? Era a última tentativa. Quando eu pego e não falo nada, porque não falei, não vou contar mentira, porque não fui contratado pelo PT, não fui contratado por ninguém, por esse negócio, isso era uma canalice muito grande comigo, assim. Aí você vê como que era canalha, como a imprensa era canalha. Eles mudaram o meu depoimento. Eu prestei 4 depoimentos na Polícia Federal. Em nenhum eu confessei que tinha quebrado o sigilo. E deram manchete que vocês tinham aqui. Deram? Todo mundo deu. Mas Todo mundo. Só teve um veio, porque quem que fez a hora? O mesmo repórter que quebrou a história da sigilo. Ele abriu um lead assim dizendo: Amaury confessa que comandou dados sigilos tal. Aí no fim da matéria falou, mas o sigilo que ele disse que comentou não era bancário, era coisa da junta comercial. Olha, mete em manchete e todo mundo, esses colunistas, seguiram isso. seguiram isso que eu confessei. E me atacaram com uma coisa que eu não falei, entendeu? Você que é jornalista. Você que é jornalista. Justamente. Trabalhei em quase todos esses jornais. Ridículo. No caso dessa matéria da Folha, eles puxaram já na internet, dizer que eu comprei esse fiscal, aí abaixaram, aí foi para a primeira página. Jornalista confessa que cometeu os dados do sigilo bancário. Os caras deturparam um documento oficial, para me atacar e atacar a Brasil. Isso é uma fraude que cometeram contra mim. Mas se você não tocar nisso no livro. Esse negócio da imprensa, cai de novo na imprensa. A imprensa faz isso, na sua opinião, essa maioria da imprensa, faz isso só porque estava contrária a Dilma, a campanha da candidata Dilma, ou porque tinha interesses também econômicos? muitos interesses. Quais? Você vê aí, vai ver aí. Como com o dinheiro do governo de Minas, como o governo de São Paulo chegava nos jornais aí. Eu sei como que é. Como é que é? Através de importadores desses carros. Aí que a Dilma até cortou agora, onde esses carros da China, daqueles anúncios lá, né? Foi 10 pagas, 20 pagas. Os caras estavam em injeção de imposto e jogavam dinheiro lá, tudo lá. Você está falando da Hyundai. Então você está dizendo. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que há um subsídio indireto dos governos estaduais para que as empresas
empresas ponham anúncios nos jornais, sustentem os jornais, Justamente. que não precisa então fazer operação mais de Não, eles dão vantagem. dinheiro governamental, Dão vantagem do outro lado. sustentação vem todo mundo privado com base em isenção. É isso? Justamente. É isso. Diretamente. Isso é um caso de corrupção grave. Mas eles não Você são está investigando isso ou não? Já investiguei e tem uns documentos. Ah, você tem? Não quero isso aí, não quero entender. Mas você não tem documento de quem que está presente, de quem que você não tem documento. Não tem. Estou perdido, Eu trabalhei com o Maurício. Você citou um nome aqui. Tem interesses econômicos. Só para concluir. Tem, mas é o seguinte, você vê o seguinte, que o certo é um negócio que eu nunca consigo entender. Isso é uma coisa assim que tem até um elogio a ele, né? Tem uns caras que acreditam nele mesmo. Jornalistas. Não, mas jornalista. Se fosse jornalista, eu estava bem feito de jornalista. E nada, não vale nada, né? Jornalista e nada, porque não vale, porque esses caras se fazem qualquer coisa. Não é jornalista. O Serra domina certos setores da Polícia Federal até hoje. Ministério de setores. Ministério Público totalmente. Federal? Federal, totalmente. Ele tem uns setores lá encravados no Ministério Público, você vai ver todas as ações que atenderam os interesses deles, desde alunos, desde do Aloprado. Olha quem que são os procuradores que estão no meu cargo. Procura eles. Não vou falar porque eu sou réu, estavam em vingança, vão ir para cima de mim. Vai ver, ligado a quem? É sempre ligado ao mesmo baluarte do Ministério Público, é sempre ligado às mesmas pessoas. Você vai ver o diretor, o segundo homem da Polícia Federal hoje, é um cara ligado ao Serra. Eu não sei como ele consegue isso. Quem que é? O Paulo Teixeira, o Paulo Castro, é um cara ligado ao Serra. É um cara da luz, é um cara disso, é um cara ligado. Eu não sei como ele consegue isso. Isso aí eu confesso, eu tenho admiração dele. Não sei como ele consegue. A Ele Janice consegue. Ascari está perguntando quem são os entrevistadores que estão aqui entrevistando a... Então, eu acho que poderia se apresentar rapidamente aqui, porque senão também o internauta... Então vamos começar ali pela ponta de Minas. Luiz Carlos, do Minas Sem Censura. Vai. Fernando. Fernando está atendendo o telefone. Fernando Branco do Tijolaço. Isso. Rodrigo Viana do Escrevinhador. Azenha do Viu Mundo. Conceição Lemos Viu Mundo. Miro, blog do Miro. Renato Rovai, blogueiro da revista Fórum. Esteve aqui também. Cadê o Gilberto Maringoni? Teve que ir embora. Gilberto Mais Maringoni cedo. foi embora, Nassif foi embora. Nassif, Luiz É bom Augusto. dizer para os internautas quem é você. Você Eu vou achar que você é um delegado. é Maurício Fernando, imediato, editor do livro. Você é dois de imediato. Nós somos honoráveis bandidos. Vem cá, nós somos honoráveis bandidos. Esse livro. Memórias das Trevas, que derrubou o Não, honoráveis bandidos é um fenômeno do aeroporto. Todo aeroporto falou que tá. Só honoráveis bandidos, 120 mil exemplares vendidos. Nossa. Nenhuma notícia nos grandes jornais, nas grandes revistas, nada. E o do Maluf? Do Maluf. Ali, ó. Calhou do Maluf. Até isso, Maluf. O dinheiro sujo da corrupção de Paulo Maluf encalhou, ninguém quis saber. Muita notícia dele. Muita notícia. Tem os 1000 dias de solidão aí também. 1000 dias de solidão é o do Cláudio Humberto sobre o governo Collor, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro. O que rendeu esse livro? Vários processos e tudo que o Cláudio Humberto ganhou de direito autoral, ele pagou os advogados. Você está esperando muitos processos por conta do Privataria Tucana? O Privataria Tucana eu passei para 2 advogados lerem e para um membro do Ministério Público. Disseram que vai ter processo e todos perderão os processos por causa dos documentos. O que é importante é o seguinte, nesse livro, ao contrário do que acontece nessas denúncias que saem dos grandes jornais, envolvendo muitas pessoas, até eu fui acusado. Eu fui presidente do Fundo de Amparo ao Trabalhador e fui acusado de, sentado numa fortuna de 152 bilhões de reais, distribuir esse dinheiro a rodo para meus amigos. Era um conselho, o presidente do conselho não apita nada. Mas não tem que acreditar que nenhum de nós aqui é seu amigo. Então, veja bem, ao contrário dessas denúncias sobre, como diz sobre inúmeras irregularidades,
sobre suspeitas, aqui não tem indício de irregularidade, não tem suspeita, não tem calúnia, não tem nada. O livro é até respeitoso, ele só tem fatos, só tem documentos, são 343 páginas. O texto do Maurício são só 200 páginas. Vou mandar um abraço pro Noblar, que está dizendo que o Amaury Ribeiro está sendo entrevistado por um seleto grupo de blogueiros progressistas. Abraço, está assistindo esse seleto grupo de blogueiros progressistas. Registrar também que o Amaury, eu trabalhei com o Amaury em algumas coisas na Record, né? Eu voltei lá pra Brasília com ele. Eu quero fazer uma passagem que eu matar ele, né, Amaury? Ele fazia uma passagem, aqui o cara que matou o cara tá vindo aqui, teve todo mundo correndo, o cara tinha voltado no local do crime pra matar a Amaury. Não, apareceram lá 3 caras armados. Eu não estava gritando no lugar, era perigoso. E a gente saiu voar. Depois a gente fez a investigação do Ricardo Teixeira. E eu confesso pra você, eu conheço o Amaury desse contato na Record, dessas viagens. Eu não conhecia o Amaury de nada. Quando eu comecei a fazer o Ricardo Teixeira, eu falei, nossa senhora, esse maluco vai me ajudar a investigar. Mas aí o Amaury pegou o primeiro grupo de documentos, né, batendo nos cartórios do Rio de Janeiro. Aí quando o Amaury pegou o primeiro documento, rapidinho, olhando assim, então, desse jeito atrapalhado dele, ele falou, essa aqui é a empresa ônibus. Empresa ônibus? Sim, essa aqui, ó. Essa aqui é a conta ônibus, a empresa ônibus é RLJ. E não é que era. Lembra daquela noite eu disse para o Amaury, que é isso, Amaury? Não chuta. Era. Depois todos os documentos que entraram depois. O Rui Falcão mandou dizer que vai te processar amanhã por danos morais. Vai entrar com um processo. Então já estou avisando aqui ao vivo. E outra coisa, progressistas do Noblar, entre aspas, tá? Só pra... Só uma coisa, imediato, você tem medo desse livro ser embargado pela justiça? Houve um rumor hoje de que o livro seria, de que o Serra, de que o Serra estaria reunido com seus advogados para tentar embargar o livro. Quando saiu o Honoráveis Bandidos, o José Sarney procurou o advogado dele, que eu não vou dizer o nome dele aqui, ele tem vários, porque o advogado dele é meu amigo, e disse assim, eu quero processar esse editor. O advogado disse a ele, não faça isso, porque se o senhor perder vai ser muito feio, e se ganhar vai ser pior ainda. Então o Serra tem que pensar muito bem, porque proibir um livro hoje, ele pode fazer o seguinte, é processar a editora, a mim e ao Amaury por danos morais. Aí você pede a sessão de verdade de novo? Pede a sessão de A Constituição brasileira é clara. A Constituição brasileira tem 2 artigos que são conflitantes. Um diz o seguinte, que é livre a expressão do pensamento. E a outra diz que todo indivíduo tem direito à preservação da sua imagem. É por isso que não tem foto do Serra na capa desse livro. Porque eu publiquei um livro uma coleção que chama A Usina da Injustiça. Como um só homem está destruindo uma cidade inteira. Era a história de como a CSN e o Benjamin Steinbrück estavam brigando com a cidade de Volta Redonda, detonando tudo, depois que ela assumiu o controle da CSN, que foi privatizada. Eu fui processado e estou condenado a pagar ao bilionário Benjamin Steinbrück uma indenização de 200 salários mínimos. Já pagou ou não? Não paguei não, porque eu estou contestando o valor. Mas ele foi muito inteligente, porque ele não contestou nenhuma informação que estava no livro. Ele só contestou o uso indevido de uma foto dele na capa. Vai ser a foto mais cara da história do jornalismo brasileiro. Vai ter que pagar 200 salários mínimos pelo uso de uma foto comprada na agência Folha. Alguém ligado ao Serra ou a esse grupo que está citado no livro fez contato com vocês indiretamente? Como é que foi? Fez um sindicalista, amigo meu, mas é do PSDB, suplente de deputados, sindicalista, eu não vou dizer o nome dele aqui, mas ele me convidou para almoçar para tratar de outros assuntos, né? Porque eu sou amigo aí de muitos sindicalistas, o Fernando Brito sabe disso. E conversamos de vários assuntos, e no finalzinho, já na sobremesa, ele diz, sim, eu já ia me esquecendo, mas a propósito,
o Serra pediu para te consultar, parece que tem um livro aí, né? Eu falei, não, parece não, não tem mesmo. Você que vai publicar? Eu falei, vai sair. Desculpa, vai sair. Então, eu falei, vai sair, é um livro da Mauri Ribeiro, todo mundo sabe. Faz anos que dizem que esse livro existe, ele existe de fato. Ele mudou de assunto e tal, veio o cafezinho, já no cafezinho ele diz, você topa lá falar com o Serra? Eu falei, está aqui o meu cartão, você diga a ele que eu me peço uma audiência, ele pode ir lá na editora falar com ele. Por que eu vou no escritório do Serra para falar desse assunto? Foi só isso. O meu amigo foi muito elegante e passou o recado foi dado. Isso foi semana passada. O livro já estava... Maurício, o livro já estava sendo distribuído. Voltar ali, vocês querem fazer mais Só uma coisinha para imediata. O livro saiu em uma divulgação, mesmo em portais da chamada grande mídia, nada por enquanto. Mas veja bem, eu não posso dizer que os grandes jornais e as grandes revistas não quiseram falar do livro. Não puderam falar do livro, porque nós não mandamos, a editora não mandou nenhum livro para nenhum jornal, para nenhuma revista. Por quê? Só para mandarem. Porque não valia a pena. Não valia a pena, porque foi mandado hoje, claro, mandamos. E não mandamos antes por duas razões. Primeiro, porque nós não confiamos que iam tratar o livro de maneira correta. Para dizer a verdade, me ligou agora uma amiga minha de um grande jornal que leu o livro e queria escrever uma matéria. E o jornal disse a ela para fazer a matéria só sobre a história de como o PT sabotou o PT. Ela disse, não, mas eu tenho que falar do livrinho inteiro. Não, então vamos estudar ainda essa questão. Então estão estudando essa questão. E também por uma questão de segurança, porque como existe a possibilidade, eu já tive um livro que chama Nos Bastidores do Reino. Sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Esse livro ficou 5 dias nas livrarias, porque a igreja conseguiu que uma juíza soltasse uma decisão proibindo, e ficou 1 ano proibido. A mesma juíza liberou 1 ano depois, mas 1 ano depois o livro já estava morto. Então, por precaução, nós primeiro imprimimos e distribuímos o livro. Não tem um exemplar mais na editora. E tem pedido. Sim. Agora, é uma decisão minha também, que eu não vou falar com pessoas. Eu fui agredido, embora tenha grandes amigos, né, nos grandes jornais, que foram muito leais. Então, dizendo que o editarista que você falou é o Ramalho da Construção Civil, é isso? Eu disse que não ia dizer o nome dele. Não, mas eu estou perguntando, você pode me não. Eu queria voltar para uma coisa que caiu mal lá no que é uma grande pessoa, da entrevista. Sabe o que, Mauri? Lá no começo da entrevista, quando você falava do Banestado, você falava que sabe que tem documentos. Você não vai escrever um livro sobre o Banestado e revelando uma coisa que você não revelou? Quem são? Você falou das duas partes, você tocou numa parte aqui. Quem é que foi beneficiado do Banestado? Você acha que o Banestado em si, porque eu li o seu livro, foi recorde, li rapidamente. Fala tangencialmente da questão do Banestado. Você não acha que merece um livro falando quem fez esse acordo, quem foi beneficiado do PT, quem foi beneficiado do PSDB, quem se beneficiou desse esquema? Você não acha que merece um livro isso? Uma das coisas que eu gosto desse livro aqui, que eu gosto muito mais desse livro, fala do livro, porque fala, não é nada disso. É poder ter tocado, contado algumas coisas do Banestado. Agora acontece o seguinte, na época que eu trabalhei na Isto É, fantástico, meu diretor, meu amigo, Thales Faria, Maurício, as matérias do Banestado são boas, só você que entende, mas os dois, um da Polícia Federal e um da coisa. É muito difícil, é um livro assim, é muito difícil você pegar, passar essas coisas técnicas, né? Sim, didaticamente. Eu acho que o mérito desse livro aqui, e eu gostei muito quando o Leandro Fortes, que é um jornalista que já até escreveu um livro sobre isso, sobre o assunto, falou, bom, Maurício, você fez entender como que é esse processo de interação. Então eu acho que isso aí para mim foi... Eu não aprendi interação com você, ou seja... Aí você tá vendo.
eu cometi. Então, eu acho o seguinte, é muito difícil você tratar disso. Eu acho que, eu sei que momentos ainda, isso era uma dúvida até do imediato, né? Foi imediato, é bacana o livro também escrito, mas assim, quando você entra nessa coisa muito técnica, começa a tirar muito, eu acho que o método já desse livro que eu guardo é ter conseguido explicar alguns mecanismos de lavar dinheiro, algumas coisas do mercado. Eu acho o seguinte, Juntar as pontas dessa juntar as pontas, explicar isso aí, isso para mim é mais importante do que você ficar levando denúncia contra o PSDB, contra isso. Eu acho o seguinte, um amigo meu que trabalha nessa área de investigação me ligou hoje, é um cara especialista. Falou, pô, vocês pegam, não existe nada no mundo em termos de livro, de dados, que explica lavar dinheiro, igual você está explicando esse livro. Tem um capítulo que é muito, só trata disso, que é o capítulo 4, a grande lavanderia. Mostra com devolução, capítulo 5 que eu gosto, que foi muito difícil mexer aqui lá, mostra toda a legislação, mostra todas as decisões jurídicas, aquelas coisas tudo. Então isso a gente cumpriu. Eu gostaria muito, mas eu acho que isso aí não é uma coisa que o leitor se interessaria, porque é muito difícil. Eu passei uma bola pra frente, ou então se alguém tiver como checar, mandaram um tweet pra mim, mandaram um torpedo dizendo que o Rui Falcão ia de processar amanhã. Eu passei a bola. Não, calma, deixa eu só esclarecer. Eu não sei se isso é fato, então alguém, se o Rui estiver assistindo e puder confirmar, ou alguém do PT puder confirmar se isso é verdade ou não, porque eu estou dizendo isso aqui, de repente não se confirma. Então, assim, eu peço desculpas por passar isso sem fazer a checagem, que seria obrigatória, no meio aqui da conversa, a gente acaba fazendo. Eu só quero a denúncia contra ele está fundamentada, eu tenho documento, e se ele já meteu 2 processos, já estou começando a cuidar, isso vai virar uma faxina, que eu vou mostrar o cidadão que ele é. Vou mostrar quem que ele é. Eu quero que ele me processe mesmo, mais uma vez, quase 10 vezes, que eu vou entrar, vou virar, vou buscar aquele detalhezinho dele lá, vou buscar tudo, como que ele é, que todo mundo sabe o que ele é, entendeu? O Rui Falcão, que dentro do PT e dentro dos jornais, todo mundo, ele é uma atividade, o povo me apoia. Quando eu falo da privataria, eu tenho inimigos dentro do... Quando eu falo Rui Falcão, quando eu falo quando eu falo Parada, gente do próprio partido me contam coisas sobre essas pessoas que me dão nojo. Gente desconhecida, gente ligada à alta cúpula do PT. Você não acha que pode acontecer isso com o teu livro? A grande imprensa só tratar dessas 10 páginas finais dele, que é as páginas que envolvem a eleição. Por exemplo, eu fico assim, tem 190 páginas, tem 80 páginas de documentos ou 90 páginas de documentos que envolvem diretamente o PSDB, e eu já ouvi dizer que parece que a Folha de São Paulo iria fazer uma matéria só tratando dessas 10 páginas. Essa página é escandalosa, gente. Sabe essa página pra mim? Essa parte do Rui Falcão, a parte que assim, que atingiram pessoas próximas a mim, atingiram meus amigos, atingiram pessoas do bem, pessoas de bom caráter, pessoas ligadas diretamente em mim, que tiveram que refazer a vida toda por causa desse cara. Então, a raiva, o ódio, eu nunca conheci esse Falcão. Eu nunca cobri política, eu sou um jornalista investigativo. Quando eu fiquei sabendo o nome dele, desse negócio, foi durante os fatos, quando eu estava sendo massacrado, que eu fiquei sabendo o nome dele. Mas esse cara, eu vou investigar o resto da minha vida. Esse cara me deu dor, esse cara é o seguinte, esse cara, eu entendo até o Itagiba, eu entendo até outras pessoas, eu entendo. Porque se o cara do Itagiba vai negar que está fazendo a inteligência do Ceará. Cara, é a função dele. O que eu vou falar do Itagiba? Eu tenho ódio do Itagiba, porque isso é uma falsidade. Toda a campanha hoje tem inteligência, tudo. Eu não trabalho em inteligência, eu sei que toda a campanha política tem inteligência hoje e ficam aí quando se trata das coisas, e são sinistros. Toda a campanha tem inteligência. E campanha que não tem inteligência
tinha ligação com o senhor Pimentel, ele tinha ligação com aquelas pessoas que estavam lá. E ele, colocar em risco, usar essa empresa golpista aí que já fazia campanha tudo por interesse próprio, não perdeu o reino, ele vem. Eu quero que ele venha pro pau comigo, que eu vou mostrar o carro, mas eu vou mostrar o carro. Só uma questão, Rodrigo, eu recebi um tweet aqui, alguém perguntando assim, você acha que o Serra é esse malvado, que é ele mesmo, a gente sabe que é, que espionou o Aécio? E o Aécio é um menino ingênuo que faz política só de forma republicana? Eu não conheço o Aécio, eu nunca tive com o Aécio, eu não conheço, não tenho nenhuma ligação com o Aécio. Eu nunca vi o Aécio pessoalmente. Você acha que ele não retaliou? Eu tive com o Aécio uma vez, assim, nunca sem comentar ele, uma cerimônia de casamento. Eu não conheço ele, o Aécio nunca foi minha coisa. Eu não conheço o Aécio, estou falando pra você, não conheço o Aécio nenhuma vez, não conheço. Agora, eu acho, pelo que eu ouvi falar, vou falar do Aécio, a irmã dele é complicada, viu? Vou falar, a irmã dele é complicada. A irmã do Aécio, ela manda demitir jornalista, ela censura mesmo, ela faz isso, ela é maluca. Agora eu acho que esse povo, isso é uma visão minha, não conheço. Esse povo não é de contratar Araponga para investigar a vida de tudo, eu acho que eles não fazem isso não. O que eles fazem, eles têm controle realmente da medida de diminuição. Se eu disser isso que é mentira, eu sou hipócrita. Já tive um amigo que foi demitido da Globo lá, que fez uma matéria de violência, demitiram um amigo meu que está trabalhando comigo na Record. Seu craque. Demitiram Marco Nascimento, meu amigo, meu grande amigo Marco Nascimento, que de certa melhor ficou com o Marcão, se não me deu permissão para falar, mas eu falo. Tem um vídeo onde está depoimento. O André eu não demitido porque foi matéria de violência. Então ele quer censurar todo mundo, entendeu? Agora, tem um Agora, eu não queria que chegue o ponto, esse povo de mídia não chega ao ponto de chegar na sofisticação, eles não têm. É só bota gente para espionar movimentos sindical. Falando São bons. eu não tenho de contratar espião. O Zé é louco por espionagem agora. Acho que foi no Chile que As perguntas do povo que está assistindo. O Armando pergunta para o imediato. Por que é que você acha que a Folha de São Paulo anunciou o livro na internet antes de qualquer outra livraria? Livraria da Folha, né? A livraria da Folha. Não foi o Folha Online, nem foi a Folha, foi a Livraria da Folha. A Livraria da Folha é uma coisa independente. Você fez um anúncio, é isso? Não, eles pegaram o release nosso e fizeram. Então Armando, você está ouvindo, Armando? É isso aí. Eles associam ao tipo de consulta que você faz. A Livraria da Folha tem jornalista, ela faz a divulgação do livro. Não tem nada a ver com Folha Online, não tem nada a ver, é um comércio de livros. Tem uma pergunta aqui Até agora a Folha outro leitor divulgou Alex Carlos pergunta se você acha que você vai dar entrevista no Jô Soares, se ele vai te entrevistar. Pô, 2 gordos, não dá certo. Tem que comer menos gordo que ele, né? Primeiro que eu não vou deixar falar também, né? Então não vai ser difícil, né? Nem o cabimento ia lá. Eu já estou muito velho para passar por ridículo na vida. Tudo chega, pelo amor de Deus. Já me ridicularizado com essa cara. Qualificada sob conta de uma suposta quebra de sigilo. A Operação Satyagraha anulada praticamente por conta de defeitos formais que teriam acontecido, segundo a avaliação do Judiciário. Você acha que depois do teu livro existe condição de todos esses assuntos que são levantados voltarem a ser reabertos pelo Ministério Público? Ou você acha que é preciso passar o combate para fora do campo jurídico e do campo político de uma CPI? Foi o que começou a falar. Não concluiu. Justamente, eu acho que se os caras tiverem dignidade no momento que está hoje, tem que pedir uma abertura de uma CPI para investigar isso, porque mostrar mesmo, vamos mostrar então, mostrar quem é culpado, como eu disse no final do livro, né? E quem é inocente tudo. Agora, esse negócio de passar de réu para inocente, isso é uma estratégia. Tucano, você vê o Serra, como eu disse, é um cara que é muito competente nessa área, ele tem um serviço de informação, de inteligência muito organizado, ele tem um serviço esse serviço de inteligência dele tem dados fortes, isso aí, eu até admiro ele, para você. Polícia Federal e Ministério Público Federal. São perguntas. E os caras que ele tem na Polícia Federal e no Ministério Público Federal,
São pessoas que eu conheço. Competentes? São fora. O principal homem do céu no Ministério Público Federal é um dos caras mais competentes que eu já vi na minha vida. Os principais investigadores que eu vi. Que até pediu demissão, tudo. Não vou falar não, porque esse cara. Não vou falar. Mas é um cara assim que eu até sempre admirei o trabalho dele, né? O Ademir. Vou falar, tá? Santoro, por exemplo. Como que essa história? Santoro é um cara que era procurador-geral, que podia, inclusive da lei antiga, que podia ser subprocurador e podia continuar advogando. O cara largou tudo. Um cara de ser procurador-geral da República para invernar essas coisas aí todas aí. E esse cara é brilhante. E ele desmantelou o crime organizado, vou dizer de passagem, no Espírito Santo, tudo. Os delegados, o Serra. E tem que ter uma fidelidade. Isso aí que eu não entendo por isso. Os caras acreditam nele. Ele tem uns seguidores. E esses seguidores nessas organizações. E o Santoro jogou vários meninos aí. Que tudo. Você vai ver os caras lá. Vai ver quem que é os caras lá. Tudo cria do Santoro. Ele foi embora do Ministério Público, mas deixou os seus filhotes lá. E esses filhotes trabalham aqui tentando tudo. Vamos procurar quem que é o caso quem que são os procuradores do meu caso. Vamos saber quem que é. Não vou falar, não quero fazer isso. Não quero saber. Você não deixar ele concluir um pensamento importante no livro. O segundo homem da Polícia Federal, nós estamos no governo Dilma. E o segundo homem no caso estratégico da Polícia Federal é o homem do Serra, o cara é um gênio. Esse cara tem umas coisas assim, do Serra, eu gostaria de entender ele, porque como que ele consegue, esses caras, como ele consegue fazer isso aí? Esses caras fazem tudo por ele, eu não sei. Ele é um cara que não pode pegar e desprezar. O FC Garisto está perguntando, a Mauri acha que hoje a PF não espiona para o PT? O Garisto é o É delegado. Francisco Garisto, é isso? É o delegado Garisto. Quem espiona? Quem espiona no PT? A PF. Você espiona mais pelo PSDB, porque a PF tem mais tocando que petista hoje. É inacreditável, você fala isso aí. Hoje eu estava fazendo inadmissível. Eu não sei o que esses caras que não mexem, esses caras não questão da cabeça, gente. Eu não sei qualquer ordem, eles acham que esse povo acha que eles são superior ao mundo, à pátria amada, que tudo que faz coragem não é importante isso aí. Como que o segundo homem da Polícia Federal pode ser um cara ligado ao Serra? Como que pode isso aí? Entende isso aí? Então mostra isso aí, o contrário, mostra o contrário. Eles gostam da minha cara para investigar eles mesmo, para pegar eles mesmo, para ferrar com eles mesmo, não sei como que é. A lógica desses petistas aí, não sei qual que é a lógica não, mas a lógica mais maluca que eu já vi na minha vida. Ele está falando que foi verdadeiro. Os delegados do Serra hoje são instrumentos do PT. De repente, não sei, não tem nenhum dado que me diga isso. Eu sei que os delegados do Serra estão lá, só digo isso aí. E os procuradores do Serra estão lá. Você disse que no livro você toca nesse assunto, dizendo o seguinte, que há uma estratégia de contra-inteligência para contra-informação, para esvaziar notícias que podem ser negativas ou para pousar de vítima, quando às vezes... Isso é uma coisa assim bem... Explica isso para o internauta. É sempre isso. Isso é muito... Explica aí, ó. Isso é uma coisa assim... Você pode ver toda a história que você vai analisar, da história do Serra, principalmente, e das pessoas ligadas a esses grupos de policiais da Polícia Federal, do Ministério Público, sempre que vai estourar um escândalo no PSDB, eles dão uma contra-informação para dizer que a coisa é melhor. Vocês inventaram a coisa da contra-informação, da quebra de sigilo, para tentar desqualificar o conteúdo que diz esse livro. O episódio da Luz é um episódio de contra-informação. O episódio do chamado que o Lula chamou de Pazum o episódio da mesma natureza. Quem eram os procuradores que estavam na jogada? Vai saber quais são as ligações desses procuradores com o Santoro. Vai analisar. É tudo, gente, é tudo. É tudo, negócio organizado. E esse, eu não sei o que passa na cabeça desses caras, que todo mundo sabe disso. Contra-informação é uma prática do PSDB e do
o PSDB tenta se passar como paladino da ética no Brasil. Então faz uma artilharia de ataque. Eles estudaram, como eu disse, eles fizeram trabalho em economia na PUC do Rio de Janeiro e pós-graduação e doutorado na Lavagem de Harvard. Então eles são qualificados, então eles dão uma maquiagem. Bons doutores. Mas agora, o seu livro, então, como que fica toda essa aura de paladinos da ética no Brasil? Mostra que o modo operante que eles achavam que era sofisticado, hoje é usado para os criminosos. É usado para os caras que são legais e foram condenados pelo tipo de internação de dinheiro do pessoal da Georgina que internou dinheiro. É usado por esses bandidos comuns. É isso que está deixando bem claro no livro. Eu mudo e mostro sempre. Todo capítulo tem uma comparação igual. Eles fizeram isso, mas o bandido lá também fez igual, gente. Fez igual. Então aquela maquiagem do dinheiro vai, volta, tudo. Caiu. Eu quero dizer o seguinte. Só não caiu se os caras forem idiota. Vamos acabar com isso. Tem que fechar. Empresa offshore não pode ser só de empresa brasileira. Não pode ser internação de dinheiro. Isso é uma lavagem de dinheiro. Basta uma medida. Tem que fechar as operações casadas na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores. Justamente. Isso é um modo operante que ninguém no país não suporta. Mas esse mecanismo de lavar dinheiro. Mauri, você acha que eles conseguiriam montar esse esquema hoje? Monta, tá funcionando do mesmo jeito. Fala um negócio. Não, eles já viram que nós estamos aí perseguindo esse esquema, já está saindo na imprensa. Mas eles levam o discípulo, né? Se espalham para os advogados, para os escritórios de tributaristas, que são bando de bandidos desses escritórios, a maior parte deles são bando de escritórios de lavar dinheiro, que dá ética de lavar dinheiro, fica fazendo essas armações. Que eles dizem que é lisão para planejamento tributário, lisão, mas é um verdadeiro escritório de lavagem de dinheiro. Que é Das operações da entrada de dinheiro, como que o COAF fiscaliza? Fiscaliza toda a operação ou é por amostragem? Não, a operação que você fala é o seguinte: esse dinheiro envia, como se diz, o cara quando monta um offshore vai internar dinheiro na própria empresa dele. Então, o cara não é investigado nada, a operação em si não é investigada em nada. A operação de câmbio, que autoriza isso, que dá o cara que faz a operação, o dinheiro entrar no Brasil, a operação de câmbio é feita por amostragem. São 15 mil operações que ocorrem por dia. 10 mil são rastreadas, o resto vai o que. Uma coisa importante, o Zé de Abreu está dizendo aqui no Twitter que você acertou o alvo, e a prova disso é que a Veja está tentando contra-atacar justamente nessa linha aí. Então, na semana que você está lançando o livro, a Veja fez uma matéria dizendo que os deputados do PT que contrataram falsário, a trama dos falsários com a estrela do PT na capa da Veja. Então dá a impressão que já é uma operação para... Como é que é? Aqui, a capa da Veja. Que qual que é? A trama dos falsários. O cantor do Gustavo Nogueira estava correndo atrás disso. Então o Zé de Abreu está dizendo no Twitter, você acertou o alvo, que a Veja agora já está... Na semana que sai o seu livro, vem uma outra denúncia para tentar misturar tudo, então. Compra de E colocando os tucanos como vítimas. Sempre é isso, né? Que coisa, né? Agora que a comunidade acredita num negócio desse, eu não sei. Ontem o Gustavo Nogueira ligou para Minas Gerais procurando informações sobre esse tipo de coisa e tal. O que era a história? Eu vi a capa aqui. Acabou de sair. Eu acho que Então, os falsários com a estrelinha do PT. tem a ver com Para fazer a Você tem relação? a privataria dos tucanos contra a trama dos falsários. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui direta para o Vilmundo, para o Escrevinhador, para o Rovai, para o Tijolaço. Vocês acham viável a gente trabalhar essa história da Comissão da Verdade sobre a privataria tucana? Ou seja, não como um movimento só de CPI, voltado exclusivamente para esse parlamento que não vai levar muito para frente. Vocês acham possível a gente criar uma campanha? Eu até tinha pensado, né, Conceição? Falei com a Conceição da gente, a partir do que eu aprendi lendo o livro do Amauri, e aprendi também na investigação do Ricardo Teixeira, que o Amauri, eu fiquei todo confuso, ele com aquele bando, lembra? Uma caixa de papéis, aquela confusão, eu não entendia nada. O Amauri muito rápido ia pegando as coisas, falando, isso é aqui, isso. O Amauri parece louco assim, mas ele tem um cérebro privilegiado, ele faz a conexão das informações com uma rapidez, ele, obviamente não é apresentador de TV, então a expressão dele vai ser incrível. Eu me lembro disso, uma caixa de documentos, ele pegava os documentos, ele ia ligando, olha isso, liga aqui, puxa aqui. Enfim, eu comecei a aprender essa mecânica da lavagem de
dinheiro nessa investigação. Depois, lendo o livro dele, falei com a Conceição, vamos fazer um banco de entrevistas e de dados no nosso site sobre as privatizações, que eu acho que é um assunto que o Aloysio Biondi, com tanto brilhantismo, tocou no livro dele, mas ficou meio esquecido. E acho que é preciso resgatar isso. E como esses grupos de mídia não têm interesse nisso, até porque muitos deles se beneficiaram, são sócios da privatização, eu até tinha conversado com a Conceição, vamos fazer entrevistas, publicar textos, procurar gente que fez, e na linha do que o Amaury fez no livro dele. Todas as pessoas que tiveram contato direto e fazer um banco de informações, entendeu? Porque os jovens de hoje, para eles é muito distante a privatização. Muitos deles vão pegar esse livro e falar, nossa, eu não sabia que isso... Entendeu? Então acho que é importante ter a parte que a gente pode fazer, eu acho, mais facilmente é isso, é entrevistar as pessoas que acompanharam, tentar ir atrás dos documentos do Banestar. O Banestar ele é um caso simbólico. Mas o Amaury só conseguiu porque ele foi processado pelo Ricardo Sérgio, pediu a exceção da verdade e conseguiu os documentos. Então, correr atrás desses documentos, levantar a história do Banestar e contando essas... Fazer o nexo com a lavagem de dinheiro. Eu acho que o capítulo, o que as empresas de comunicação se beneficiaram com a privatização, está no livro. Eu sei, mas não vai ser o seu livro? Esse eu espero que você escreva o seu livro. Eu tenho um documento, por exemplo, que está guardado aos 7 chaves lá, eu tenho documento, você não tem, né? Estou parecendo uma senha, tem um documento. Eu tenho um documento que mostra, por exemplo, a Rede Globo, tem toda a dívida perdoada da Light durante o processo da privatização. Depois da privatização, fizeram uma coisa, ela devia milhões para a Light e teve a sua dívida totalmente perdoada. Isso é bom, hein? Retuita essa aí. É isso. Que justamente que tem isso aí. É um documento que está numa ação, é tudo documentado. Mas o Noblar gosta da parte do Rui Falcão. É o que ele retuita isso aqui. É amigo dele, compadre dele, pô. Continua baixando o pau no Rui Falcão, presidente do PT, é quem chamou de crápula, convidou aí pro pau. É compadre do fala pra ele que eu estou dizendo que é compadre do Noblar. Quem é o compadre do Noblar? O Falcão. Rui Falcão. É o compadre dele. Ele vai jogar na nota contra o outro lado. O Noblar é o maior simulador é o maior divulgador do fogo amigo do PT, não o Noblar. Noblar vai ser visto do Falcão. Fala, Noblar, pô, não fortalece o compadre não, Noblar. Estilo capa da Veja, o PT é Satanás. Pra mim é porque o livro do Amaury ganhou credibilidade. Quem falou isso? É um leitor aqui. Quanto tempo dura? Noblar, seu compadre, Noblar. O Alberto Online pergunta dos Castros. O que é isso? Quem? Castros. Alberto Online pediu para perguntar sobre os Castros. Eu não sei o que é. Você sabe de alguma coisa? Não. Então vamos para frente. Deve ser o Fidel e o irmão? Não, né? O Nelson Canezin, do Sindicato dos Bancários, está dizendo o seguinte: se você quiser fazer o lançamento do livro lá, ele está te convidando. Então eu repasso aqui a informação. Se tiver cerveja gelada, filho, a gente vai. Se tiver cerveja gelada, ele vai, viu, Canezin? Tem o bar dos cafés, Fala assim. Diz aqui o Armando, de novo, que, assim, que a Folha mudou, que a livraria Folha mudou o conteúdo da sinopse do livro, incluindo agora uma crítica velada. A gente tem que checar isso antes de falar, mas de qualquer maneira deixa registrado que o Armando está ligadão aí, viu, Armando? Obrigado pela audiência aí. Pô, senão está bacana, hein? Olha, tem gente falando. Não vai chamar a gente, você está falando o nome do Falcão? Não está, Noblar. Seu compadre Falcão. Eu queria aconselhar as pessoas que estão achando, não, tem só um monte de fala, um monte de declaração e tal. É que não dá para ficar mostrando para vocês os documentos. O livro não é. O livro tem uma quantidade imensa de documentos que atestam tudo que está sendo dito aqui. Quer dizer, evidente que alguma coisa ou outra não tem documentos, é fato. Mas, em geral, as operações financeiras, saindo fora das questões políticas, o que é operação financeira? Envolve recursos. Está tudo documentado. Então, não é só... Não tem aqui uma encenação contra o PSDB, uma conversa. Tem documentos. É difícil. Falou que... Primeiro disse que estou a serviço de Rui Falcão, de quem sou o compadre.
Não é culpa não, Eu tuitou. Só uma coisa aqui, ó. Esse aqui é o contrato de sociedade intraverônica. Peraí, Mauri. Ele tá falando aqui. Estou mostrando aqui o contrato de parceria da sociedade intraverônica, além de Serra e... Isso é importante, o importante é que o dinheiro entra no Brasil. Ó, reconhece aqui, o Noblar tuitou a história da Light aí, viu? Vamos reconhecer aí ele falou lá, tuitou a história De da qualquer Light. forma, é um livro difícil de ler. É um livro Ainda difícil de assim, ler. é um livro difícil de ler. Eu li o livro. Ele é difícil porque os assuntos são muito complexos. Mas, de qualquer forma, eu acho que... Eu não tinha te dito isso especificamente, mas assim, você conseguiu explicar algumas coisas que são muito importantes para o público. Especialmente essa coisa, quando você fala das mudanças de legislação que facilitaram a entrada de dinheiro, isso é muito importante, é um tema que a gente poderia entrar nisso, né, Conceição? Isso, a questão da legislação. E essa parte final que você falou, do que a legislação deveria mudar, porque se ela existe hoje desse jeito é para facilitar a vida de alguém. Minha não é, porque não tem nem dinheiro no Brasil. Alguém deve estar se dando bem nisso. Essa é a questão fundamental. Que faz pessoas, como é o caso de Verônica, Serra, e o seu marido, Alexandre Bourgeois, que não são empresários, não são grandes empresários, não são grandes aplicadores financeiros, abrirem empresas em paraísos fiscais. E para ter dinheiro em empresa deles, por que ele não abre no Banco do Brasil, no Bradesco? Aqui Por que não abre por feito simples? E essa nude de investimento? Essa pergunta tem que ser... Essa pergunta precisa de respostas convincentes. É assim, meu amigo. Porque eu sei, mas eles têm que responder. Essas empresas que estão investindo em empresa brasileira não são empresas de investimento, são empresas de lavar dinheiro, não pode entrar no Brasil capital para internar dinheiro. Tem que proibir. O Brasil é simples a legislação. Proibir a sociedade dessas offshores e empresas brasileiras. 2 horas e meia. A última pergunta. Não, uma última. Você que percorreu todo esse mundo, qual é a relação que você sentiu nessa cúpula do PSDB entre Serra e Aécio? Isso é boa. Relação como você fala? Relação política, relação entre os Nenhuma, dois? não tem relação nenhuma. Qual é o tipo de convívio entre eles ou existe? O Serra não tem relação com ninguém, nem com o Aécio. O Serra não é amigo de ninguém. O Serra não é um cara que tem amigo de ninguém, entendeu? Eu acho que não tem nada. A relação do Serra é muito clara, era de detonar o Aécio, né? Isso foi feito de que forma? De mandar espionar ele, claro, isso também comprovado. O dinheiro público através da FENS. A FENS, por ela ser do Rio, você acha que é aí que ela ia espionar o Aécio lá? Não só por isso, porque o cara que é da FENS já tinha participado de um grupo de inteligência do Aécio, na Anvisa, junto com o Marcelo Tardiba. E a reação do Aécio foi do Estado, Jornal Estado de Minas, para fazer a redação. Eu não acho que foi uma reação do Aécio, entendeu? Aí o povo quer esquentar muito para cima do Estado de Minas. Se você tem um gol, você está lá no jornal, você quer defender o Estado de Minas. O seu governador está sendo espionado. Mas o papel do jornal é defender o governador, né? Não, mas você quer saber o cara está espionando o seu governador. Não é seu governador. mas o Estado de Minas já definiu que quer fazer o Aécio presidente da República. Isso é verdade. Mas nós é o seguinte, você o contrário. Não, o governo do Estado. Se você tem um cara que está espionando o governo do seu Estado, o maior jornal do Estado, isso não é interesse, saber que isso é notícia, você saber Mas que você não acha que isso ali tem coisa da André e do Aécio, Maurício? Nós não somos ingênuos. Se você. O Estado de Minas não noticia nada contra o Aécio. Você pega o Estado de Minas. É um diário oficial. Não é, pelo que eu entendi, eu não sou. Acabou de falar bem ou mal. Como o Correio Brasiliense também. Eu acho o seguinte, não é. Eu acho que o presidente do Estado de Minas, ele tem uma admiração muito grande, e isso ele não nega, né? Pelo Aécio. Como ele tem uma admiração muito grande hoje, ele tem uma admiração muito grande pela Dilma, por exemplo, que ele fala que nasceu no mesmo hospital que ela, o Estado de Minas tem uma admiração muito grande com a Dilma hoje também. Então a de Minas as coisas são. Mas no final é financiamento do jornal, é sustentar A gente vai entrar nessa discussão. Todos são assim. A gente vai entrar nessa discussão. Você acha que o seu livro serve ao Aécio? Não. Eu acho que não. Eu não gostaria, se eu fosse o Aécio, de ser citado nas condições que isso é minha opinião, né? Eu não fiz isso para servir ele, mas eu acho que também o Aécio não gostaria. Me for publicar. Essa podridão do
ele não faz isso. Acho que não, pelo contrário, acho que não. Por que o Estado de Minas e o Correio Brasiliense não noticiaram esse caso? Demoraram muito a noticiar na época da eleição essa coisa da quebra de sigilo da Verônica. Eu me recordo que eles ficaram uma semana para tocar no assunto, enquanto todos os outros jornais davam. Porque os caras estavam fazendo massacre contra a minha pessoa, né? E aí o diretor lá é meu amigo, meu compadre. Eles não te pagaram para fazer isso? Não tem nada disso. Não era investigar o Serra? Não tem nada disso. Eu tenho uma ligação muito boa com o jornal, o diretor de direção, todo mundo sabe, meu compadre, sou parente do filho dele, para mim. Eu acho que ele quis, eu acho que a decisão dele é poupar do que só eu que estava apanhando nessa história toda. E pelo que você sabe, o Serra descobriu algo importante sobre o Aécio. Ele fez a arapongagem com o Aécio no Rio de Janeiro. Não sei, nunca me revelaram. Aquela coisa da não da Joyce Pascovitch. Mas o que você sabe, assim, o que você descobriu? O Serra tinha algo forte contra o Aécio? Jogou a parar governador, era forte, não sei o que era, eu sei que estava chantageando com alguma coisa agora. Estava chantageando o Serra? Você fala em chantagear. Você escreveu no livro, desculpe, eu até anotei isso. Você fala que houve chantagem. Mas qual que é o ponto dessa chantagem? Não sei, não foi revelado. Não sei, não foi me revelado. Vamos lá, então, o pessoal está falando que tem muito assunto para outra criticante. Vamos deixar isso para outra. Não, viu? Eu não sei mesmo, não, porque não foi me revelado. Você fala no livro lá, Maurício, você fala. O título do artigo do Mauro Chaves, que faleceu, inclusive, é qual parar governador. Pô, a gente sabe que é alusão a cocaína. Alusão a cocaína. E aquele artigo aqui, escrito pelo Estado de São Paulo, na página 2, assinado por um articulista importante do jornal, não é um indicativo de chantagem? E se era, em Minas as pessoas entenderam desse jeito ou não, você estava lá, né? Você estava dentro do jornal, porque o jornal responde, porque aquela coluna zanca a imprensa mineira de cima e baixo, além de tudo. Justamente, né? Então, isso que não estava no time, porque eu sei que deu numa nota, né, além dessa, depois, 3 dias depois na coluna do colunista lá, desqualificando o Mano Chaves, né? E dizendo que o Estadão só procurando um dono e tal, que o cara não puxa saco do Serra e tal, que fazia críticas justamente ao Estado de Minas, o comportamento em relação ao governador. Agora vem cá. E o papel da empresa de São Paulo em relação ao Serra? Era menor, gente? Pelo amor de Deus. Era muito maior. Eu não estou entrando nesse. Eu estou pegando pela coisa do pó. A minha pergunta é direta, objetiva. O título é pó parar governador. A chantagem era o pó ou não? Existiu. Não foi falado. Eu não sei. Pela primeira vez isso foi falado na página 2 de jornal. É uma pergunta objetiva. Isso foi falado na página 2 dos maiores jornais do país. A palavra pó em relação à questão mineira. Quem tem que explicar isso aí? É o Estadão. Porque morreu, né? Porque não dá o cara era comunista. O cara escreveu um artigo no jornal conservador. Eles que tem que explicar, não sou eu. Não, a pergunta que eu estou em chantagem. Por isso que eu estou insistindo com a pergunta. Chantagem, não sabe qual foi a chantagem. Eu queria saber se a chantagem tem alguma relação com isso. Só por isso que eu estou insistindo. Tá bom, não. Posso ter uma opinião igual você tem a sua. Eu estou perguntando. Eu posso ter uma opinião em relação à sua. Eu acho que pode ter alguma coisa de sentido. Mas oficialmente. Você não pode pôr no livro isso. Não foi. O que foi passado não tinha nada disso. Você vai investigar o cara porque o cara está chamando o Aécio, porque tem uma denúncia. Você nunca foi falar. Se eu falasse isso era mentiroso. Não, tá bom. Tá sendo honesto, não foi. Então, uma crítica só para discutir a Veja. Vamos. Olha, no final pode ser ou não? Afinal ou acabou? Afinal. Já tá caindo lá. Então vamos lá. Então vamos deixar para a próxima. Vamos embora. Eu acho que você levantou uma história aqui que merece investigação. Que é essa história dos subsídios ou da isenção fiscal estadual servir de recursos publicitários para os jornais locais. Eu estou falando isso já que está terminando, entendeu? Eu acho que isso é uma investigação muito séria e que pode levar a outras conexões de financiamento. Outra coisa, Mauri. Nós acertou na bolsa ao cortar a direção desses carros importados aí da Bonita. Você é tudo para verificar.
porque esses caras só para dar dinheiro pro não, porque a Hyundai se transformou numa das maiores anunciantes do Brasil em coisa de 1, 2 anos, que é uma coisa assim. Se você tiver assustadora do Banescado, passa pra gente. Tá lá que eu tenho, tá no processo lá que tem lá. Lá em Minas Gerais, isso é público, viu? Processo que a dívida. O Carlão pegou a dívida, ela sumiu depois da liberação, a dívida tá lá, que sumiu. Você explica aí. Valeu, Banescado. Valeu a todos aí, gente. Todo mundo dizendo que o Amaury é muito decisivo. Poderíamos colocar um programa de política, né? Ele tem o sangue quente, olha aí, sangue quente. Eu digo hoje aqui que só tem uma coisa inverossímil no seu livro. Qual que é? A sua cara. Não. Que história é fazer vinho em Minas Gerais? Conceição quer falar. Eu quero defender esse negócio aí, que isso é importante, hein? Isso é a coisa mais importante do vinho, vamos defender isso aí. Isso é um estudo, uma investigação profunda. A maior investigação que eu, não sou eu, mas pesquisadores fizeram. Tem documento, usando um programa de, como diz no livro, de lavar dinheiro. O que acontece? A Syrah, uma uva francesa que se dá muito bem na Austrália, se dá bem no coisa. Não, isso é não pode tocar isso, não. Vamos fazer um. Vinicultura, coisa saudável. Tucano come minha uva. Olha a uva aí. Isso é interessante. Eu deixo tela. O que acontece do seu lado refinado? Não, é o seguinte, o que acontece é o seguinte. Em qualquer parte do mundo, o problema da cultivo vinícola, normalmente, é a chuva. Quando a chuva vem, as uvas não amadurecem muito. Por quê? Aí começam a vir as doenças, o milho, o ídio, as doenças que atacam os fungos, que atacam a videira, e tem que se colher precocemente as videiras, né? Aí não dá o brix é o açúcar, porque o açúcar vai dar o álcool. E acontece no Rio Grande do Sul, quando chove muito, o vinho é muito ruim, e aí quando chove muito, rapidamente, se você vai na Borgonha, Bordeaux, vocês sabem de vinho, chover é uma desgraça, a chuva na época da colheita é um inimigo, a chuva é inimiga do vinho. Lá em Minas Gerais nós observamos o seguinte, que dá para fazer inverter a poda. Em vez de colher a uva no final do ano, quando tem chuva, a gente faz uma poda de formação e a gente aborda e faz uma poda de produção para colher na época do quê? Agosto, setembro. E o que acontece? Que nós conseguimos atingir o grau de BRICS, o açúcar em qualidade, que não atingimos em outras partes do mundo. No caso da Metrobergaz, além disso, eu tenho o calor de dia e o frio à noite, que é isso que libera a substância da casa. Então, Minas vai produzir o maior vinho Syrah do mundo. Você vai como Minas passou a Conceição Neves quer falar. O que eu acho, o lançamento do livro do Amaury, eu acho que é importante para todos nós jornalistas, porque ele prova que dá para fazer com competência, com seriedade. Eu acho que é um estímulo para nós todos e eu acho que, ao mesmo tempo, eu acho que é um alerta. É um assunto pouco explorado, né, Quer dizer, não só o assunto, mas você fazer jornalismo de verdade, sabe? Investigativo, você ir atrás. Esse é o nosso papel. Não é? Então, leva 5 anos, 10 anos, mas faz bem feito. Vamos fazer outros aí, né? Parabéns. Faço um livro, vou anunciar aqui pela geração editorial. É um livro que o Azenha vai escrever com o Rodrigo Viana. Não.